Olá, tudo bem? O Brasil acaba de assistir a uma longa greve do funcionalismo público. No caso das universidades federais, a greve durou 4 meses, a mais longa paralisação da história de universidades. Segundo o governo, cerca de 80 mil servidores pararam. Segundo a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, foram cerca de 300 mil grevistas. A greve terminou com um acordo que prevê reajustes ao longo de 3 anos. 16% para os civis e 30% para os servidores militares. O aumento vai provocar um aumento da despesa do governo federal de 9 bilhões de reais ano que vem. É aí que entra em ação Miriam Belchior, ministra do Planejamento, a guardiã do orçamento, e cabe a ela também discutir daqui para frente uma nova lei de greve para o funcionalismo público. No último dia, 21 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que cria a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, a FUNPRESP. A exemplo de fundos de previdência de funcionários do Banco do Brasil, como a Previ e da Caixa, a FUNCEF, a FUNPRESP terá a função de complementar a aposentadoria do servidor público. Quem quiser receber acima do teto de R$ 3.900 por mês, poderá, se quiser, desde antes, contribuir para a FUNPRESP. O que isso tem a ver com o orçamento, com as contas do governo federal? E então eu converso com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Seja bem-vinda, ministra. Obrigada, Paulo Henrique. Vamos começar, ministra, com a questão da greve do servidor público. Esse acordo que a senhora fez com os funcionários públicos dá ao governo uma capacidade de prever, ou seja, nos próximos 3 anos já se sabe de quanto será o aumento, e para o ministro do Planejamento eu imagino que isso é muito bom, poder planejar. Com certeza, eu acho que foi a negociação, nós consideramos sucesso, é uma das maiores negociações no mundo, que envolve quase 2 milhões de servidores públicos federais. Nós fizemos acordo com 94% deles. Nós consideramos que esse acordo é bom porque garante aos servidores seu poder de compra pelos próximos 3 anos e dá essa previsibilidade que você comentou ao governo federal, em relação ao segundo maior gasto do orçamento da União, que é a folha de pagamentos. Qual é o primeiro? O primeiro são os juros, claro. Os juros. Que estão, como você sabe bem, também baixando bastante. Baixando porque os juros estão em queda. Exatamente. Então, do nosso ponto de vista, esse foi uma importante conquista do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, ao fazer essa negociação e priorizando algumas áreas, como você disse, os militares, mas também toda a universidade, que tiveram aumentos diferenciados, e também a área ambiental. Então, foram as áreas priorizadas pelo governo. As universidades chegaram a ter aumento de quanto por cento? As universidades chegaram a ter aumento de 45%. Nós fizemos uma proposta para os professores. Para os professores tiveram entre 25% e 45%, exatamente dando aumentos maiores para quem tem maior titulação. Porque interessa ao governo a inovação, ela é fundamental para a nossa competitividade, e a universidade é fundamental para formar os novos quadros técnicos do país, mas também para desenvolver pesquisa, desenvolver inovações para o nosso país. Então, nós priorizamos aqueles professores com maior titulação. Um incentivo, portanto, quem é doutor todos recebe mais aumento. Exatamente. Tá. Agora, entramos num outro capítulo, ministra. A senhora trabalha num governo trabalhista, no governo do PT. A senhora tem uma tradição no PT e a greve é um direito assegurado pela Constituição, inclusive de funcionários públicos. Exatamente. O que o governo quer mudar na lei que dá ao funcionário público o direito de fazer greve? Então, em primeiro lugar, não há uma lei que regule o direito de greve no setor público. Isso só existe no setor privado. Então, a primeira coisa é constituir uma lei que faça essa regulação. Aqui é comum se chamar de lei de greve. Nós gostamos mais de chamar de lei de regulação das relações de trabalho no serviço público. No serviço público. Então, a ideia é que a lei, ao mesmo tempo, garanta aos servidores a negociação coletiva, e isso não é só para o governo federal, também para os governos estaduais e municipais, e, ao mesmo tempo, garanta o direito de greve, por isso também, mas também garanta os direitos da sociedade, porque eu acredito que
os abusos pontuais que ocorreram nesse último período demonstraram que há um desequilíbrio entre o direito de greve e o direito da sociedade de ir e vir e de ter os serviços prestados. Então, a ideia da lei é exatamente, ela não é privadora de direitos, mas sim reguladora de direitos. Não retira direitos. Não retira direitos, mas estabelece em que condições o direito de greve pode ser exercido. Entendo. O que lhe preocupa mais? É greve de controlador de voo? É greve de bombeiro? O que tem a ver com os direitos do cidadão e como compatibilizar o direito do cidadão com o direito de o servidor reivindicar aumento? Eu acredito que a sociedade brasileira precisa discutir quem pode e quem não pode fazer greve e em que condições essa greve pode ser feita. Por exemplo, na área de saúde, em que condições uma greve na área de saúde pode ser feita? Num hospital, por exemplo, precisa fazer atendimento de emergência. Mesmo na área de educação, não só no caso das universidades, mas no caso também das redes estaduais. Qual é o limite para isso que, às vezes, chega perto de fazer os alunos perderem seu semestre? Então, eu acho que é um debate que a sociedade brasileira deve fazer em que contexto é possível fazer greve em determinados setores. Acho que essa é uma questão chave. A outra é em que condições a greve pode ser realizada. Em muitos casos, a greve começa antes da negociação. Então, a ideia é regular um pouco isso, que é preciso apresentar uma pauta de reivindicações, que hajam rodadas de negociação, que a greve seja informada anteriormente e que seja garantida a prestação mínima de serviço. Acho que esse é um pouco a lógica com a qual a gente pretende trabalhar. E também regulando alguns excessos. Por exemplo, o piquete... Não, de parte a parte. Sim. Né? De parte a parte. Mas, por exemplo, um piquete é um direito. Convencer o outro servidor a entrar em greve. Mas isso não pode significar cerceamento para quem quiser trabalhar. A mesma coisa vestir a capa da operação padrão para, na verdade, tumultuar serviços ou mesmo prejudicar a nossa economia. Especificamente a greve dos funcionários da Polícia Federal? Nos aeroportos? Ou algumas paralisações de rodovias que também aconteceram e mesmo a paralisação do nosso comércio, uma parte do nosso comércio exterior. Sim. Acho que todas são questões que não podem acontecer. Né? É necessário garantir o mínimo de servidores e não atrapalhar a vida do cidadão. Então, como é que a gente compõe esses dois lados? Né? Como é que a gente garante direitos dos dois lados, dos servidores, mas também da sociedade? Da sociedade. Agora, ministra Belchior, em que pé está isso? Já existe um projeto de lei, o governo formulou um projeto de lei, algum deputado formulou um projeto de lei que coincida com essas suas preocupações, ou ainda estamos no terreno da discussão em abstrato? Não, nós já temos digamos assim, um boneco dentro do governo, estamos finalizando os elementos para a discussão e vamos avaliar, porque há alguns projetos no Congresso Nacional. Sim. Então, nós estamos agora na fase de avaliar se algum desses projetos pode ser aproveitado para uma tramitação mais rápida ou se a Presidenta da República vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional. Então, nós estamos já nesta fase já mais adiantada. Tá. E isso deve acontecer até quando? Não, eu acredito que, sei lá, no próximo mês, 2 meses no máximo, isso esteja já resolvido. Tá. Eu gostaria de tocar agora nesse assunto pelo qual eu tenho dou uma atenção especial. Eu sou filho de 2 Barnabés, 2 funcionários públicos que não puderam se valer da FUNPRESP. Sim. Ou seja, uma fundação de previdência complementar do servidor público federal do Poder Executivo. Caramba! Né? Quem quiser receber na aposentadoria mais do que R$ 3.916, deve, se bem entender, desde antes contribuir para essa FUNPRESP e ter uma aposentadoria como tem os funcionários da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Qual é o impacto disso? Por que isso é, digamos, uma medida estrutural, que muita gente ainda não entendeu a importância dela para as contas da União? Eu acho que tem 2 questões importantes a colocar, além das contas, que é uma maior, quer dizer, isso está no âmbito das chamadas reformas que o Estado brasileiro deveria passar. E ela aproxima
o sistema previdenciário do setor privado, do cidadão que não é funcionário público, com o dos funcionários públicos, né? Ao garantir o benefício até R$ 3.900, que é o mesmo patamar do setor privado. Então, acho que essa é uma primeira questão importante, porque é a sociedade brasileira que paga a previdência dos servidores públicos. Então, há uma, digamos, uma convergência entre os dois sistemas. Claro. E a segunda é exatamente a possibilidade de a gente trabalhar com um déficit importante dos recursos federais, que é o déficit previdenciário do setor público. Sim. Então, para os servidores civis, esse déficit é de 35 bilhões de reais por ano, né? E que, com essa proposta da FUNPRESP, nós vamos acabar com esse déficit em 20 anos, e em 30 anos isso já deverá ser superavitário. Então, imediatamente, a gente já começa a reduzir esse déficit, ele ainda vai crescer um pouquinho, mas ele cresce numa proporção menor do que cresceria sem a adoção da FUNPRESP. E acho que tem um terceiro elemento que é muito importante, é que você também constitui uma poupança que pode ser fundamental para novos investimentos no país. Da mesma maneira que os fundos que você já citou aqui, do Banco do Brasil, da Caixa, fazem investimentos para garantir o retorno dos benefícios aos servidores. Então, isso vai permitir uma nova fonte de financiamento de investimentos, especialmente em infraestrutura no país, que é fundamental para o nosso crescimento. Eu lhe pergunto, a senhora já tem condições de medir o tamanho desse fundo e até que ponto ele vai poder, por exemplo, investir nesse novo programa que está aí, de rodovias e ferrovias, que a presidenta acabou de lançar? Certamente será, junto com a Previ e o FUNCEF, dos maiores fundos do país. Do país. E isso, claro, no correr do tempo, porque é obrigatório que os novos servidores, a FUNPRESP foi criado, agora a Previc, que é a agência, digamos, reguladora dos sistemas de previdência... Previ? Não. Previc, Previdência Complementar. Isso, né? Subordinado ao Ministério da Previdência. Exatamente. Vai analisar todo o plano. Claro. E deve aprová-lo em torno do início de fevereiro. Então, todos os servidores públicos que entrarem, que forem admitidos após essa data, vão automaticamente contribuir, se quiserem, à FUNPRESP. Mas já saberão que terão apenas o direito a R$ 3.900. Exatamente. Claro que os servidores atuais também poderão aderir à FUNPRESP. E eu acredito que, especialmente os mais recentes, servidores mais recentes, a hora que fizerem as contas, vão perceber a vantagem dessa afiliação, porque eles terão um salário maior, porque a contribuição será menor. Né, com a garantia de ter um benefício do tamanho do seu salário integral. Então, eu acredito que uma parte dos atuais servidores também poderão migrar no curto prazo para isso. Então, no começo, ele ainda será pequeno, mas com o passar do tempo, ele se transformará num dos maiores fundos de pensão aí Mas está previsto também, ministra, que essa será uma entidade fechada, de natureza pública, com autonomia administrativa, financeira e gerencial. Quem vai mandar na FUNPRESP? Vai ser a senhora, o ministro da Previdência ou os próprios servidores públicos? Os conselhos são paritários entre os patrocinadores, que são os empregadores, e os servidores, né? Então, o Conselho de Administração tem 6 membros, 3 serão do governo e 3 dos funcionários públicos. Exatamente, garantindo tanto o direito do servidor, mas também a qualidade dos investimentos que esse fundo vai fazer, enfim, que ele dê certo, como está previsto e já deu em vários lugares do mundo. Claro. Em vários países do mundo existe já a experiência de um FUNPRESP assim? Sim. O que a senhora podia nos falar sobre isso? Existe, ele está calcado muito na experiência americana e de outros países. Né? Então, fomos estudar os vários casos de sucesso para adotar, de fato, um modelo que fosse capaz de garantir aos servidores a garantia do benefício, mas também fosse importante para enfrentar o déficit que nós temos hoje nessa área. Isso significa, ministra, se eu entendo bem, uma tentativa de adiar ou eliminar a chamada
explosão da Previdência, que é um problema que acontece em todos os países, quando a sociedade vai, ainda bem, vivendo mais tempo, exatamente, e mais gente dependendo da Previdência e menos gente trabalhando para pagar a Previdência. Essa explosão demográfica, nesse sentido, a FUNPRESP é uma maneira de evitar isso? Uma explosão nas contas da Previdência? Com certeza. No que se refere aqui ao setor público. Setor público. Né? Tem o mesmo desafio está colocado para o setor privado, mas no caso da Previdência Pública, tem essa questão somada que hoje os cofres públicos bancam integralmente. Sim. Né? Então, há uma mudança e, por isso, essa aproximação entre os dois sistemas, o público e o privado, que eu comentei há pouco contigo. Tá. E por que o Judiciário não entrou na FUNPRESP? O Judiciário é diferente dos outros? Não, na verdade, o projeto de lei que foi enviado ao Congresso previa uma única fundação. Eu lembro. Né? Durante a tramitação no Congresso, os outros poderes solicitaram a possibilidade de ter cada um a sua própria fundação, seu próprio fundo. E foi dessa maneira que foi aprovado pelo Congresso. No caso do Legislativo, eles avaliaram, fizeram as contas, avaliaram e consideraram que era melhor aderir ao FUNPRESP-EXE, aí, né, do Executivo. Então, já estamos no decreto que a presidenta publicou na semana passada, já prevê a participação também do Legislativo. O Judiciário certamente está fazendo a sua avaliação, as suas contas, e eles vão definir se eles também vêm para a mesma fundação ou se eles fazem uma fundação específica para o Judiciário. Mas está previsto da mesma maneira que eles têm também prazo para fazer para o Judiciário. E agora vamos falar do orçamento propriamente dito. A ministra é a guardiã implacável do orçamento da União. Eu já ouvi depoimentos dramáticos de pessoas que tentam convencê-la e não conseguem. É verdade, não? Não é verdade. A senhora tem uma maquininha de calcular que sempre desconta aquilo que você pede, não é isso? E sempre aumenta aquilo que você tem que cortar. É verdade? Não é verdade, não. Eu acredito que as principais prioridades da presidenta estão preservadas no orçamento. É claro que todos os ministros têm uma intenção de poder fazer mais e, com isso, claro, tem demandas superiores ao tamanho do nosso orçamento, mas eu acredito que eu conjugue aí, primeiro, esse exercício difícil, que é, a partir do que a gente tem de orçamento, como é que a gente aloca melhor os recursos para garantir as melhores políticas públicas para o país. Entendi. E segundo, isso é para mandar o orçamento ao Congresso. E depois, na volta, como é que a gente garante que os ministérios de fato executem? Claro. Né? Porque esse é a minha segunda tarefa, que o recurso seja gasto e muito bem gasto. Então, o que eu fico também no pé para que eles executem o orçamento previsto. Mas eu ouvi dizer, ministra, que a senhora tem uma capacidade implacável de fazer conta de cabeça. Como é que se explica isso? Eu tenho pais, você teve pais Barnabés, eu tenho pais comerciantes. Então, eu ia para a escola e quando eu voltava da escola eu ia para a loja. E ainda muito pequena, não existia máquina de calcular tão frequentemente quanto hoje. E lá vendia, por exemplo, material escolar. Então, você tinha que fazer uma conta enorme, não sei quantos cadernos, lápis, não sei o quê e tal. E aí eu aprendi a fazer conta de cabeça. De cabeça. Aí, que então, a senhora aplica até facilidade. Hoje. Um pouco. O projeto de lei orçamentária que a senhora mandou para vigir no ano de 2013 prevê que a inflação será de 4,5%, o PIB crescerá 4,5%. A senhora não errou a mão aí, não? Não. Quem faz essas contas, na verdade, é o ministro Guido, em relação aos parâmetros macroeconômicos. E a senhora concorda com esse crescimento de 4,5%? Essa é a nossa aposta. Os dados já para o segundo semestre, agora de 2012, já estão apontando para o final do ano um crescimento equivalente a 1%, né, o que no trimestre. Então, isso nos leva a crer que nós vamos entrar em 2013 acelerando e que é possível, sim, chegar nesse patamar de 4,5%. Tá. A senhora previu também nesse orçamento que vai nos dar um PIB de aproximadamente 5 trilhões de reais, ou seja, 2,5 trilhões de dólares, esse é o tamanho do PIB brasileiro, e a senhora previu um aumento real do salário mínimo de um aumento do salário mínimo de 7,3%, passando para R$ 668.
A Previdência tem como pagar R$ 668 reais? Isso faz parte da nossa política de valorização do salário mínimo, que vem sendo feita desde o período do governo do presidente Lula e que vale por lei até 2015. E o orçamento que foi enviado ao Congresso prevê já esse patamar do salário mínimo nas várias despesas que são a ele vinculadas, não só a Previdência, mas também os benefícios da ministra Tereza Campelo. Na área do Bolsa Família. Isso, exatamente. Isso significa que a senhora está imaginando um aumento real do salário mínimo de qualquer coisa perto de 3 pontos percentuais. Exatamente, que é como é a regra estabelecida na lei. Na lei, é o que está na lei. Agora, eu gostaria de lhe perguntar. A senhora disse num documento oficial que o governo da presidenta Dilma, nesse orçamento, manteve as prioridades do Plano Brasil Sem Miséria, o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Brasil Sem Miséria é baratinho. Mas... 0,40% do PIB. É uma... Não é? O pessoal da grande imprensa fica nervoso com o Bolsa Família à toa, né? Porque é um dinheiro muito barato e de uma eficácia impressionante, porque tão pouco consegue tanto. Já o PAC é diferente. PAC nós estamos falando de... Mais do que 40 bilhões de reais. São 50 bilhões de reais, né? Esse ano 42 e no ano que vem 50 bilhões de reais, junto com o Minha Casa Minha Vida. Né? Com o Minha Casa Minha Vida. Casa Minha Vida. Tá. Que é investimentos em infraestrutura. Né? Tá. Eu lhe pergunto, Minha Casa Minha Vida, isso significa que quantas casas deverão ser efetivamente construídas no ano que vem? Então, nós trabalhamos, Paulo Henrique, com o que vai ser contratado, porque você tem um delay entre a contratação e esse é o primeiro passo. Se eu não contratar, não vai ser construída. Então, nós temos a meta nossa para o programa, para o mandato da presidenta Dilma, são 2.400.000 casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Nós já contratamos até o meio do ano quase 850 mil unidades. Se somadas as do presidente Lula, dá mais 1 milhão, são 1.800.000. Dessas, nós já entregamos 1 milhão de casas e apartamentos. Desse 1.800.000, 1 milhão já foi entregue. Então, agora, em 2013, nós ainda temos o final desse ano, a gente acha que chega no 1 milhão. Né? E, portanto, completaria, então, 2 milhões de casas entregues? Entregues não, contratadas. Né? Contratadas no período da presidenta, com mais do presidente Lula, 2 milhões no total. E aí nós teríamos 2013 e 2014 para completar essa cota de mais 1.400.000, que é a diferença aí. Claro. Não sei se eu embaralhei muitos números, não, mas... Está claro, está claro. Né? Então, o programa vai muito bem. Né, representou um avanço significativo para o setor da construção civil no país, que é intensivo em mão de obra, então muito importante. O que teve influência também sobre os números muito interessantes de emprego. Nós estamos vivendo uma situação quase perto de pleno emprego. Perfeitamente. Né? Então, ao contrário do que acontece na Espanha, na Itália, na Grécia. Mesmo nos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos. Isso. Então, esse é um momento realmente muito bom para a nossa economia e tem a ver com essa postura do governo de entender o Estado como indutor da economia. Né? Então, tanto com ações como do Minha Casa Minha Vida e do PAC, como esse novo bloco de ações de logística que a presidenta está preparando. Sobre isso, eu gostaria de lhe perguntar especificamente que nós estamos pretendendo gastar 133 bilhões, sendo que para construir 10 mil quilômetros de ferrovias e 7,5 mil quilômetros de rodovias. Exatamente. 133 bilhões. Isso. Tem dinheiro para isso? Tem, isso é fundamentalmente com o setor privado, portanto tem as linhas de crédito. Quanto é que o governo vai entrar com isso? É uma parte menor, o que é importante é as linhas de financiamento para que o setor privado possa fazer esses investimentos. Né? Então, e as condições privilegiadas para fazer isso. Não só ter crédito, mas crédito em condições mais favoráveis para garantir que esse investimento possa ser feito pelo setor privado. Então, é isso. Nós temos o PAC, que são obras públicas, mas também tem a parceria com o setor privado. Então, o governo trabalhando para que
os investimentos em infraestrutura sejam feitos para que o país siga crescendo como vem crescendo nos últimos anos. O ministro Passos dos Transportes esteve aqui nesse nosso programa e explicou também que uma parte desses investimentos também já estão previstos no PAC. Sim, parte dos investimentos estão previstos no PAC. Então, por exemplo, as obras da Transnordestina, as obras da Ferrovia Oeste-Leste, né, todas as ferrovias que já estão em andamento. E algumas outras são para acelerar esses investimentos. Estamos fazendo, mudando inclusive o modelo de funcionamento para potencializar a malha ferroviária existente. Nós temos a malha que foi concedida no governo Fernando Henrique. Uma boa parte dela é ociosa. Os atuais concessionários não estão usando. Então, eles vão devolver isso para o governo e nós vamos fazer a nova concessão disso em novas condições para garantir que os nossos usuários de ferrovia tenham tarifas menores e garantia de passagem independente de quem é o concedente, né, o concessionário da ferrovia. Claro. A senhora deve acompanhar, isso deve ser uma atividade penosa, difícil, mas a senhora deve acompanhar o que dizem os chamados grandes jornais brasileiros e eles se comprazem em afirmar que o PAC empacou. Recentemente eu li num desses grandes jornais, grande no sentido de grande, não necessariamente em termos de conteúdo ou de faturamento, que a Transnordestina, Oeste-Leste e a transposição do Rio-São Francisco estão irremediavelmente empacadas. Sim. A senhora está preocupada com isso? Olha, é minha tarefa fazer com que todas as obras, junto com os ministros das áreas correspondentes, que elas andem o mais rapidamente possível. Sim. Fazendo um histórico, se você olhar, quando o presidente Lula lançou o PAC em 2007, e hoje a presidenta Dilma era ministra da Casa Civil e conduzia o PAC. E chamada por ele de a mãe do PAC. Isso, exatamente. A gente sofria com outro tipo de crítica, que aquilo era propaganda, que nada daquilo existiria. E essa visão foi mudando, porque as obras foram aparecendo, foram sendo entregues, né? Então, lá no Rio de Janeiro, então, é uma desgraça. O PAC não empacou. Pois é, né? Então, nós temos lá todas as obras no Alemão, o teleférico, que é aquela maravilha em termos de mobilidade urbana para a população daquela região da cidade. Não, eu digo obras de transporte também, a gente está vendo lá o metrô andando, os corredores, o BRT andando. Inacreditável como desempacou lá. Pois é. É assim também em outras áreas, né? As usinas hidrelétricas estão andando e garantindo a energia que o país precisa para nós não voltarmos a ter aquela situação que tivemos em 2001, do apagão. Então, qual é a crítica hoje? A crítica hoje é essa, que ele estaria empacado. Para nós, não. Eu acho que o PAC anda bem, a execução a cada ano cresce do PAC. A gente faz balanços de 4 em 4 meses, dando informações à sociedade. O último balanço disse que está indo como? Está indo bem, as obras estão indo bem e que nós estamos batendo recorde novamente de desembolso do PAC. Além de 2010, de 2011, o PAC vem crescendo. Ano a ano, o PAC tem um desembolso maior do que no ano anterior. Exatamente fruto da nossa, não só da nossa experiência, mas da retomada da capacidade do Estado brasileiro de fazer obras. E do setor privado também. Porque, Paulo Henrique, é impressionante, quando o presidente Lula lançou em janeiro de 2007 o PAC, o número de amarras que tinha para não gastar. Então, nós tivemos Era proibido gastar. Exatamente. Nós tivemos que, ao mesmo tempo que fazer as obras saírem, desarmar todo o emaranhado de portarias, normas, decretos e mesmo leis que acabavam amarrando o investimento, né? Então, isso a gente foi fazendo, trocando pneu com o carro andando. É verdade. Sem falar nos bagres da ministra Marina Silva, né, que tinha também uns bagres. Mas a senhora não vai querer falar desse assunto. Eu vou perguntar o seguinte, ministra. A senhora tem sido acusada, em parte, de cometer o crime sagrado. A senhora é uma sacrílega de ter mexido nos fundamentos ortodoxos que a senhora herdou, que o governo Lula herdou e a presidenta Dilma herdou do presidente Fernando Henrique, que é uma política econômica baseada em câmbio flexível, meta de inflação e obtenção do superávit primário. Que a senhora estaria, digamos assim, flexibilizando, para usar uma palavra que os economistas gostam de usar,
flexibilizando o conceito de superávit primário com aquilo que eu li recentemente no jornal Valor, com uma espécie de contabilidade, abre aspas, criativa, fecha aspas. A senhora jura que o seu objetivo é manter o superávit primário em 3,1% do PIB? Olha, Paulo Henrique, quem decide essas coisas é no âmbito da Junta de Execução Orçamentária, que é composto pelo próprio Planejamento, pela Fazenda e pela Casa Civil, com base na qual a gente vai discutir com a presidenta. Então, o nosso rumo hoje é sempre de manter esse patamar de superávit primário. E dessa maneira que nós estamos trabalhando. Na altura dos 3%? Isso, na altura dos 3%. É assim que a gente tem trabalhado e, como sempre, a gente avalia a conjuntura. Nesse momento, a Fazenda avalia que é possível manter esse compromisso de alcançar o superávit esse ano. Agora, e com relação à chamada contabilidade criativa que eu me referi e que é mencionada no jornal Valor, qual é a criatividade que existe para chegar a esses 3,1% em 2013? Não há, a Fazenda que pode responder melhor isso, mas não há criatividade no mau sentido da palavra, que é como eu entendo essa sua, Sim, sem dúvida. Sua pergunta, né? O governo tem receitas e trabalha com essas receitas e com as despesas de maneira a alcançar o superávit previsto pelo governo a cada ano. Então, o secretário do Tesouro é quem trabalha com isso, fazendo aí os ajustes que são necessários ano a ano. Você sabe, na família de cada um de nós tem lá o seu orçamento, o seu salário no final do mês e vai trabalhando com criatividade também, claro, para pagar suas contas, fazer novas compras. Então, é natural que isso aconteça também no governo federal. Não há nenhum truque para oferecer à sociedade um superávit irreal? Claro que não. Não, tanto é que no final do ano essa economia está lá nos cofres públicos. Eu lhe pergunto agora, ministra, a senhora acabou de demonstrar que haverá dinheiro para fazer o PAC, o Minha Casa Minha Vida, fazer o Brasil Sem Miséria, agora associado ao Bolsa Família, que são 3 pilares do governo Dilma, acompanhando também esse programa de obras em rodovias e ferrovias. Eu pergunto, ao mesmo tempo, será possível realizar isso que a presidenta Dilma vem fazendo e que eu imagino que continuará a fazer, que é desonerar fiscalmente, ou seja, reduzir a carga de impostos? Com certeza, o orçamento... Vai ter espaço para isso? Vai ter espaço. O orçamento para 2013 tem uma reserva de 15 bilhões exatamente para a presidenta poder fazer novas desonerações. Então, a gente já previu os investimentos necessários, além desse que você colocou, o aumento dos recursos para a saúde, aumento dos recursos para a educação, para o Programa Brasil Maior, para garantir o aumento da produtividade do país e, portanto, da nossa competitividade. Claro. Portanto, e também, nesse leque, né, de melhorar a competitividade da nossa economia, também recursos previstos, reservados, claro, para novas desonerações, que aí o ministro Guido está preparando essas novas, além daquelas que ele já anunciou semana passada relacionada à folha de pagamento. Quer dizer que a presidenta Dilma tem 15 bi no seu pacote de bondades? Para o ano que vem. Para o ano de 2013. Além de todas aquelas que já foram feitas. Além de todas que já foram feitas. Agora, eu gostaria de que a senhora nos ajudasse agora a entender, com relação a essa discussão sobre se o governo mudou ou não os critérios de gestão da economia, desde aquela ortodoxia do Fernando Henrique, passando pelo presidente Lula, agora com a presidenta Dilma Rousseff. O que foi preciso mudar? A senhora acompanha os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, viu o que recebeu em 2003 e agora viu o que recebeu em 2010. Eu lhe pergunto, qual foi a mudança? O que, em última análise, o que o presidente Lula teria feito também se tivesse continuado? Na verdade, eu acho que a gente precisa olhar o Brasil em relação a hoje. O de 2003, todo mundo sabe, o risco Brasil era na casa de 2.000 pontos, o dólar tinha escapado, a inflação astronômica, ele pegou o país com essas condições. O desafio da estabilização do nosso país, eu acho que a gente pode considerar, não podemos descuidar dele, mas o patamar é outro, né? Depois de tantos anos, o patamar é outro. Então,
o núcleo da política macroeconômica continua, só que nós estamos agregando novos desafios que a economia brasileira precisa enfrentar. A questão dos juros é uma delas, né? Sempre foi, nos últimos anos, um questionamento da sociedade, o tamanho dos juros do país. Claro. Hoje, nós acreditamos que é possível trabalhar com isso. Essa é uma convicção absoluta da nossa presidenta e ela tem trabalhado muito para isso. Da mesma maneira que o ano passado, o Banco Central trabalhou com aquelas medidas adicionais, além de lidar com o juro, né, que ele lidou o ano passado, o Banco Central. Então, nós estamos agregando outros elementos à política econômica, porque a situação do país é outra. Nós não podemos ficar trabalhando com o país agora com a cabeça de 10 anos atrás. A senhora cuida do orçamento e a senhora acabou de dizer no primeiro bloco que a fatia maior de recursos que o governo gasta é para pagar juros. Esses juros, é claro que são dependentes, em boa parte, da taxa Selic, que é fixada pelo Banco Central. Houve uma queda significativa de um ano para cá da taxa Selic. Quanto que a senhora já economizou com a queda dos juros? A gente economizou muito e, por isso, é que a nossa trajetória da dívida pública está caminhando para os limites estabelecidos para a nossa meta que o ministro Guido estabeleceu junto com a presidenta. Se eu me permito informar aos nossos espectadores, a dívida pública em relação ao PIB era de 60% em 2002, é previsto que seja de 33% em 2013 e de 27% em 2015. Isso. É isso? Fiz o dever de casa? Fez perfeitamente. E isso nos coloca muito abaixo da maioria dos países, né, desse percentual aí da dívida pública em relação ao PIB. Né? Então, acho que esse é uma lição de casa que foi feita durante o governo do presidente Lula e agora continua com a presidenta Dilma, o que dá essa situação nova para o país que, portanto, nos coloca novos desafios e por isso que, junto com o núcleo da política macroeconômica, a gente agrega novos fatores importantes. O que não era possível prever antes com a redução dos juros, agora sim é possível prever com uma estabilidade dos juros num degrau mais baixo. Claro, com certeza. Né? Além dele ser um fator importante para a nossa competitividade. Claro. Não só para as contas do governo, mas para a conta das empresas também. Exatamente. Ministra Miriam Belchior, muito obrigado. Foi um grande prazer contar com as suas explicações. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte, Record News, jornalismo 24 horas de plantão.